Fala aí, beleza? Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês sabem que ao todo já tem mais de 80 vídeos de Crossed e mais de 16 histórias diferentes. Isso é mais do que suficiente para fazermos um ranking das melhores histórias até agora. É isso aí, fica bem aconchegado e descubra comigo a melhor e a pior história até agora. Já vamos começando aqui com uma coisa que eu não entendo, é como aprovaram essa história, que é simplesmente The Livers, a história do retorno da Amanda. Essa história é inacreditável. Absolutamente nada nessa história faz sentido. O trauma da Amanda é apresentado, mas não é explorado. Ela é babaca com todos os desconhecidos, mas quando aparece esse desconhecido, entre aspas, que faz parte do grupo principal, ela cai na lábia dele e segue ele até um esgoto, cara. Aí começa uma viagem muito louca de fantasia, de identidade falsa, situações completamente absurdas. Nossa, a trama é um lixo do começo ao fim, essa história é ruim, ela não tem nada a te apresentar. O texto é tudo muito preguiçoso. O Rei Rato, ou King Rat, é o pior vilão da franquia, ele não faz nada. Ele não é ameaçador, ele não é perigoso, ele só fica por aí, fazendo pose e degustando os outros, é isso que ele faz. E esta bosta tem um dos piores finais da franquia. Anticlimático, péssimo, você não gosta de nenhum personagem, você quer que todo mundo vá de Vasco e você sente uma sensação corrosiva de que você perdeu o seu tempo vendo essa merda. Na sequência temos aqui Homo Superior, uma história deveras intrigante, mas não de um jeito bom. Homo Superior tem um dos melhores começos da franquia. Essa HQ tem sim uma boa apresentação, ela tem uma boa personagem que é a Steve, e pra mim nesse começo ela funciona muito bem, cara. Ela até que tem uma relação interessante com o Greg, você percebe que ela é meio zureta das ideias, só que isso dá um charme pra ela, sabe? Porque esse mundo já tá acabado, então um louco a mais, não falta. Sem contar também outros personagens secundários, que novamente nesse começo são bem apresentados e são interessantes. Cada um é único e babaca à sua maneira, e isso é legal. Só que do meio pro final, meu amigo, a história decai num nível inacreditável. As situações ficam mais absurdas, tudo fica muito forçado e sem sentido. Quando todo mundo se encontra, nossa, a relação deles não funciona, o nível de escrita é o mesmo de um adolescente de 14 anos. Pra fechar, tem um dos piores finais da franquia. Termina de uma forma anticlimática, besta, idiota. É uma história que nada funciona, não vale a pena você ler. É ridículo, ridículo. E na sequência temos aqui Crossed 100 anos, meu parceiro. Uma história que eu trouxe aqui recentemente pro canal, mas dá até uma dor no coração falar isso aqui, cara. Cara, não dá. Essa história tem o melhor começo da franquia. É simplesmente inacreditável o quão bom ela foi bem apresentada. Irmão, a apresentação desse negócio é surreal, o cenário, cara, muito bom, cara, muito bom. Os personagens não são os melhores da franquia, mas foram muito bem apresentados e estabelecidos. Tinha uma certa química entre eles que, se fosse desenvolvido, seria muito melhor. Uma história muito promissora, que prometeu tudo e não entregou nada. Do meio pro final, a história fica completamente perdida. A protagonista vai descobrindo mais coisas, mas não chega a lugar nenhum. O maior espetáculo da HQ, que são os Crosseds especiais, né? Essa nova linhagem dos novos Crosseds, eles são completamente deixados de lado. Eles são ignorados, cara. Égua, mas tudo nessa história que é apresentado é jogado, cara, não é desenvolvido. Aí eles se esquecem do mais importante, do maior atrativo dessa HQ. Aí fica falando, ai, lido diário, hoje eu li um livro muito bom e tem tudo a ver com a minha vida, tudo a ver com o que eu passei. É uma encheção de linguiça que, meu amigo do céu, não vai a lugar nenhum, cara. Aquele final também, meu amigo, final cachorro. O finalzinho, viu? Nossa senhora, que arrependimento de ter trazido essa HQ. Eu nunca mais vou trazer essa merda também. Nossa próxima história foi uma das mais pedidas desse canal por conta de um companheiro aí, que apresentou essa história ao Brasil, simplesmente Yellow Belly, ou chamado vulgarmente como Crossed o Circo. Aqui, novamente, temos uma boa apresentação, cara. O ambiente ele é mais juvenil, entre aspas. Acompanhamos Edmund, um completo covarde e perdedor. E aqui a HQ soube fazer isso muito bem.
Essa pegada um pouco mais juvenil, juntamente com o circo e também, é claro, os Crossed, né, esse apocalipse bem diferenciado, torna Yellow Belly um começo muito instigante e muito promissor. Tanto que quem nunca viu Crossed na vida, mas vê Yellow Belly pela primeira vez, ao ver esse primeiro capítulo pode ficar maravilhado, tipo, nossa, que bacana, que incrível. Uma coisa que ajuda muito isso é simplesmente o protagonista ser um completo covarde nessa situação, onde quando o apocalipse começa, ele entra em pânico, ele não sabe o que fazer, e aí pode acontecer do leitor se ver no protagonista. No entanto, conforme os capítulos vão passando, Yellow Belly se mostra uma história bem medíocre e bem mediana. Tudo nessa história se sustenta por conveniências, sorte e situações extremamente forçadas. Os Crossed parece que tem GPS, o tempo todo eles conseguem encontrar os humanos de uma forma quase que sobrenatural, cara. O tempo todo a conveniência, a trama e tudo mais é tudo mal escrito, é tudo muito simples até demais. Mas uma coisa boa, duas na verdade, é que a história é curta e o final é muito satisfatório. Então aqui tem um começo, meio e fim bem amarradinho, por incrível que pareça. Eu considero como uma boa apresentação a esse universo, não a melhor, mas é melhor do que nada. Agora, acima de Yellow Belly, eu coloco o arco inicial, a história mais decepcionante de Badlands. Aqui nós temos um começo extremamente promissor, cara. Somos apresentados a um grupo e a um protagonista muito bem apresentados e muito bem introduzidos. A narrativa é bem cadenciada e a história é bem conduzida. Os personagens e também o protagonista são muito bons. Eles têm personalidade própria e cada um tem um destaque merecido. Aqui, os Crossed, eles são arrepiantes, cara. Você consegue sentir que esses infectados são realmente sinistros, tipo, não faz barulho, você vai atrair eles. Temos que economizar comida e munição, porque eles estão aí. A gente tem que ver exatamente como e onde a gente vai atirar, senão a gente vai atrair uma horda deles. E isso é uma coisa que se perde ao longo das histórias, olha que absurdo. Essa história não é uma história ruim, nem de longe, mas ela é uma história decepcionante. Meu amigo, é um crime isso daqui ter só 3 capítulos. A jornada é extremamente curta e inconclusiva. O personagem com o design mais da hora de toda a franquia, que é o Harry, o cara tinha pinta de líder e pinta de vilão. E aí no último capítulo, o cara morre igual um figurante. Como? Como que esse cara foi pego? O maluco tava armado. Como? Pelo menos o final nos entrega uma cena de ação bem empolgante. E o final não é de todo ruim, até que é bem aceitável. Agora uma das primeiras histórias que eu trouxe aqui pro canal, Crossed Valores Familiares. E como já é padrão de Crossed, temos aqui uma boa apresentação. Somos introduzidos à família Pratt, religiosos que vivem na área rural. A família parece normal e bem feliz, até vermos que na verdade é uma grande merda. Tudo por causa de um homem chamado Joseph Pratt, o patriarca da família. A apresentação é bem breve, então não dá pra você se apegar à protagonista. E você meio que não conhece quase que ninguém da família. Por quê? Crossed tem uma necessidade quase que obsessiva em não contar uma boa história, mas sim ficar mostrando gore. Apesar de ser apressado, o começo é bom. E aqui vemos o lado religioso fanático do Joseph, onde o cara ele consegue criar o Éden, ou melhor, é assim que ele chama, que é um pequeno vilarejo muito bem estruturado e muito bem feito, viu? Vixe Maria, o cara é bom, hein? Só que a história tem que ficar mostrando gore e tem que ser chocante. E aqui nos é mostrado que o Joseph é um grande vilão, que não sei o que, ai como ele é malvadão. Só que isso é jogado, isso não é trabalhado, não é desenvolvido, não. É jogado na sua cara, tipo, toma aí e aceita. Isso tudo para logo em seguida, a mãe da protagonista ser revelada como a vilã final do anime. Onde ela literalmente se auto-infecta só para matar o seu próprio marido. E a partir daí a história começa a desandar. E tipo assim, aqui você não consegue se apegar a ninguém, cara, todo mundo é muito raso. O nome é Valores Familiares, mas toda a família é escanteada, velho. E mano, nada a ver a mãe da protagonista ser a vilã, mano, nada a ver. É o Joseph que deveria ser, ele foi introduzido para esse papel. E sem sentido você tirar isso dele. E claro, essa história conta com um dos finais mais sem noção da franquia. Por a conveniência de roteiro,
forçada de barra e um pouco mais. E temos aqui uma história deveras diferenciada. Crossed Homo Tortor, o Crossed da pré-história. Aqui acompanhamos um grupo que está em busca do bunker do professor Nelson, o homem que preveu o vírus Crossed. E aqui temos uma oscilação e um paralelo bem interessante entre o presente e o passado. É uma abordagem muito diferenciada, de certa forma bem ousada. Essa história abraça elementos mais fantásticos e sem nenhuma vergonha. Essa história não tem medo de ser feliz, inclui elementos impossíveis para a nossa vida real, mas a gente aceita. Eu vejo isso como um bom diferencial, não sei você. Só que lá pro final, a história começa a se perder um pouquinho, começa a acontecer muitas conveniências. Aqui nos é revelado também a origem, entre aspas, do vírus Crossed. E tudo isso foram registros do próprio professor Nelson. Mas como que ele sabia disso? Como que ele poderia sequer entender uma coisa dessas? Isso não é explicado e é jogado na sua cara. A história termina de maneira muito inconclusiva. Ele deixa você pensando sobre o que realmente aconteceu, qual que é a verdade. No geral, é uma história mediana pra bom. É legal, mas poderia ser mais. Muito mais. Acima de Homo Tortor, eu coloco a história mais recente que eu trouxe aqui pro canal, que é Anti-Crossed. Aqui acompanhamos um grupo de nerds que sequestraram uma quadrinista famosa, entre aspas, e agora vivem presos dentro dessa loja de quadrinhos que antes era o seu trabalho. Eu já fiz as considerações finais dessa HQ, então eu vou resumir. Essa HQ tem boas sacadas e bons momentos, é realmente muito interessante ver que essa é uma história muito diferenciada também. E o maior diferencial é o Anti-Crossed, um super-herói criado por essa quadrinista, que é literalmente como seria o Superman desse universo. Mas esses elementos fantásticos são levados apenas como ficção dentro da obra, diferente de Homo Tortor. Porque aqui é dado ênfase no drama da nossa quadrinista, que é feita de refém e constantemente abusada pelos nerds. E claro, forçada a escrever esses quadrinhos do Anti-Crossed. Só que ela não escreve esse tipo de coisa normalmente, então ela faz todo tipo de fanservice para agradar os nerds. Então ela usa da própria HQ que ela escreve como uma forma de criticar os nerdolas, os caras que não aceitam lacração, esse tipo de coisa. E também é uma mensagem do próprio escritor a respeito disso. É a história menos crossed que você vai ver em toda a sua vida. E no geral é uma história bem morna. Teve gente que não entendeu as minhas críticas, mas é isso, cara. Ela não é tão boa e não é tão ruim, é simples. Ela é tão fora da caixinha que isso ao mesmo tempo é um ponto positivo e um ponto negativo. A próxima é uma história que dividiu bastante as opiniões, e me refiro a The Golden Road. Aqui somos introduzidos a um pequeno grupo de atores, escritores e roteiristas, onde todos eles são convidados por um cineasta muito famoso, onde eles teriam que viver na sua casa por um tempo e tendo aulas de como obter o sucesso. Detalhe, todo mundo teria que ser obrigado a assinar um contrato onde ele deveria mandar em todo mundo e ninguém poderia levantar a mão ou questionar. Não deu outra, e esse cara se revelou como um verdadeiro P. Diddy, fazendo coisas meio obscenas com os seus atores, em troca de algumas regalias. E cara, essa história não é tão ruim assim. Se você for parar pra ver, ela até que tem alguns conceitos interessantes. O protagonista se mostra como alguém muito vingativo e bem traiçoeiro. Se você excluir aquela trama daquela policial inútil, a história fica bem mais aceitável. A escrita, a trama, os diálogos não são de todo ruim. Só o protagonista que é meio bundão, a sua vingança não teve tantas consequências e ela não foi tão bem explorada. E uma coisa muito interessante, o protagonista se torna o vilão da sua própria história. Se isso tivesse acontecido antes, e ele se tornasse um Crossed especial, e aí com isso concluísse a sua vingança, teria sido uma história muito melhor. Mas o final, no entanto, ele é bem satisfatório. É um final muito diferenciado para os padrões de Crossed, onde o mal vence de uma maneira boa, vamos dizer assim. Agora sim a gente está começando a chegar nos top de Crossed. E vamos iniciar com Crossed Psychopath, uma história também muito divisiva, mas que vale a pena falar. Aqui eu já quero começar dizendo que essa história tem a melhor ideia de toda a franquia. Acompanhamos o serial killer e odiável Harold Lore, ao qual é encontrado por um grupo de sobreviventes após cair em um buraco e ficar lá por 3 dias.
E aqui basicamente ele manipula esse grupo, dizendo que eles deveriam ir para um certo caminho onde ficavam cientistas que tinham a cura do vírus. E é logo nesse começo que começam os problemas. Harold não é um gênio, ele não tem argumentos ou planos mirabolantes, suas cartadas são muito simples. Ele depende muito do vitimismo e do roteiro para que tudo o que ele faça dê certo. E basicamente a trama vai ser conduzida dessa forma. O roteiro vai facilitar para o Harold, os personagens não questionam suas ações, tudo que ele faz dá certo. O desenvolvimento dele com o grupo é meio que mínimo, eu diria. Faltou aqui desenvolvimento. Mas a história brilha de verdade quando Harold se revela. Quando Harold honra o título Psychopath, aí é que a história começa a andar. Só que eu ouço gente dizendo, isso é forçado, isso é só pra chocar, que não sei o que, a violência é mal usada. E é em casos raros assim que eu discordo dessas pessoas. No nosso mundo real, tivemos muitos monstros que fizeram coisas tão ruins ou até piores do que Harold. Crossed Psychopath explora um psicopata e serial killer da pior espécie sem limites. Não existem leis, então ele tá livre para fazer o que ele quiser. Porque se acontecesse um apocalipse na vida real, seja lá o que for, o que mais teria por aí nas ruas seriam pessoas como Harold. E aqui somos colocados meio que na visão do protagonista. Então a gente sabe tudo o que ele pensa e tudo o que ele sente ao cometer esses atos. E aí que tá, ele sabe que é ruim. Ele sabe que o que ele tá fazendo é terrível, mas ele gosta disso. Ele sente prazer nessas coisas. A HQ é muito boa em mostrar o pior da humanidade. Mostrar o que acontece quando não existem leis. Mas resumidamente falando, os problemas são esses. O Harold é muito óbvio, o roteiro força muito para que tudo que ele faça dê certo, e os personagens são incrivelmente estúpidos. Esses são os maiores problemas dessa HQ. Mas na minha humilde opinião, é uma HQ que vale a pena ver. É uma HQ que pra mim tem seu charme, funciona dentro da sua proposta, poderia ser muito melhor, óbvio, mas eu considero sim uma boa história. E acima de Crossed Psychopath eu coloco os curtas de 100 anos. Que são histórias curtas que mostram o futuro de Crossed. Nos apresenta histórias diferentes, em diferentes perspectivas, mostrando como esse vírus avançou. Os curtas não expandem tanto o universo, mas é interessante ver outras perspectivas. É legal você saber como que tudo aconteceu antes de Crossed 100 anos, apesar de eu não gostar desse conceito e odiar Crossed 100 anos. E bem, são histórias bem breves que vale a pena você dar uma olhada. Acima eu coloco Crossed Wish You Were Here, uma HQ superestimada pelos gringos. A premissa é bem simples. Acompanhamos um grupo de britânicos isolados em uma ilha bem afastada. E somos apresentados a Shek, o nosso protagonista escritor, onde vemos sua rotina de registros e mergulhamos em seus pensamentos mais profundos. O problema é que Shek não é um bom protagonista. Ele não é marcante, ele não tem personalidade, ele não tem carisma, assim como todos os outros personagens que são vazios. Eles parecem cascas com falas. Ele vai pensando, pensando e pensando, falando e falando, mas ele não chega a lugar nenhum. Querido diário, hoje eu tive uma experiência muito paia. Me lembrei de 6 meses atrás, quando eu tava naquele grupo daquele careca, abusador e tudo mais. Minha impotência de agora posso dizer que é a mesma de antes. É quase que literalmente isso. E só isso. As coisas vão acontecendo e parece que não chegam a um lugar. Além do ritmo ser extremamente lento e nada acontece, ou melhor, demora para as coisas acontecerem. E quando acontece, você fica meio cara fechada, porque a sua espera não é recompensada. Mas pelo menos somos agraciados com um mínimo de desenvolvimento e um mínimo de história. Por isso que ele tá acima. Falando em Wish You Were Here, vamos aqui então falar do seu spin-off, a Jackson's Tale, a história de Jackson. Somos apresentados então a perspectiva de Jackson. Um homem completamente insano, com alucinações constantes e uma loucura bem imprevisível. Aqui somos jogados de cabeça quase que literalmente aos pensamentos e loucuras de Jackson. A história é tão maluca e tão imprevisível quanto ele, você nunca sabe o que é alucinação e o que é real. O cara é o Deadpool de Crossed, você nunca sabe o que esperar dele. E é exatamente isso que torna a sua jornada tão divertida. No começo você pensa uma coisa e sai de lá pensando outra.
É uma experiência bem divertida e bem diferente. Eu super recomendo e ela tá no top 4 melhores histórias. No top 3 eu coloco Conquer's All, a história de um dos Crosseds mais famosos da franquia. Aqui somos introduzidos sem aviso prévio ao Matias, um ex-gangster da máfia russa, e seu objetivo é encontrar a sua amada, onde nos perguntamos o que ele vai fazer, se ele tem consciência, se ele sabe o que está fazendo ou não. E praticamente todas as falas e monólogos são dela, onde bem aos pouquinhos ela vai nos contando mais sobre o Matias, onde aqui nos é revelado que ela é uma policial e que ela estava, como posso dizer, reabilitando entre muitas aspas o Matias, que queria sair dessa vida do crime. E de primeira você pode até pensar que o Matias é um cara legal, e que como agora ele está infectado, ele só está seguindo seus instintos, mas lá no fundo ele a ama. Só que não. Descobrimos que na verdade o Matias é um cara bem repugnante e que é por isso que Serena, sua amada, tem tanto medo dele. Matias fez coisas ruins com ela e ela sabe que se ele estiver infectado, ele iria atrás dela. A trama, os diálogos, a reviravolta, tudo é muito bom, tudo é muito cadenciado, é muito bem apresentado, muito bem feito e funciona super bem como uma história curta. É uma das pouquíssimas histórias onde o gore não é forçado. O drama é bem feito e eu sinto falta de histórias assim em Crossed. E quem leva o segundo lugar é a história do Crossed mais famoso da franquia, Smokey. Estou falando do arco Quisling. Aqui nos é apresentado Oliver, mais um escritor e um pensador. Ele funciona como o cérebro do seu grupo, fazendo observações, traçando certas estratégias. Ele é o cara que organiza tudo mesmo não sendo líder. E aqui ele foi o cara que descobriu e nomeou Smokey. Observando e anotando atentamente, ele viu que esse Crossed era completamente diferente. Ele pensava e era inteligente. E o Smokey funciona super bem. Ele é assustador e muito imponente. Ele é alto, grande, tem uma personalidade muito forte e funciona como o alfa dos Crosseds, sendo essa uma adição inédita para a história, e funcionou super bem. Smokey praticamente não tem falas, toda a sua imponência, superioridade e força são transmitidas pelas suas ações, e isso, rapaz, funciona muito bem. E aqui nosso protagonista é pego pelo Smokey, então para ele não morrer ou ter um destino pior do que a morte, ele traz seus próprios amigos, entre aspas, trabalhando para o Smokey, levando ele até humanos saudáveis para que ele possa se divertir o máximo possível. E assim ele poupa sua vida, porque Oliver tem essa capacidade de se passar por um cara indefeso, um cara que precisa de ajuda. E a relação dos dois é quase que simbiótica, funciona muito bem, mesmo não tendo diálogos profundos, é mais pelas ações. A história funciona muito bem e em nenhum momento ela perde o foco. O ritmo é mantido de uma maneira muito boa. E aqui sempre é reforçado e deixado claro, Oliver e Smokey não são amigos. É mais como uma relação de confiança. Você não me mata e eu te trago carne fresca, beleza? E aí, no final, tem a reviravolta. O protagonista entende que Smokey é muito perigoso para continuar vivo. E também, o protagonista tem conhecimento de armas nucleares, e ele não pode passar essa informação pro Smokey. Então, para se redimir de todas as merdas que ele fez, todas as mortes que ele causou, ele se sacrifica por isso. A história é fantástica, e tudo nela funciona. Tudo nessa história é bom. É uma das poucas histórias de Crossed que realmente vale a pena. Ela só não está em primeiro porque tem uma melhor. Em primeiríssimo lugar, temos aqui Crossed 2008, a primeira e original de todas. Foi essa história que introduziu todo o conceito do que é Crossed, do que é esse vírus. A história tem os melhores personagens da franquia, porque todos eles são apresentados com paciência. Eles têm uma introdução própria e funciona muito bem. Assim como o início dessa história, que eu considero como o melhor início de todos. O começo é bizarro, eletrizante, instigante, te prende desde o início, porque você olha para aquilo tudo e você fala, mano, o que é isso? O que tá acontecendo? Que merda é essa? Toda a bizarrice e tudo que dá nome à franquia é jogada na sua cara, mas não de um jeito ruim. Aqui, os Crossed são uma ameaça constante e eles funcionam. A sobrevivência sempre é colocada em primeiro lugar de maneira muito séria. A atmosfera é muito densa, assustadora e bem claustrofóbica.
E como eu já dito anteriormente, os Crossed eles são uma ameaça real aqui. Cada mísero Crossed que aparece é perigoso, é assustador. E o melhor de tudo, o foco são os protagonistas. Não é a violência, não é o gore, mas sim os protagonistas, suas relações, seus medos, seus desenvolvimentos. O foco são os protagonistas e sempre os protagonistas. A ameaça ela é mais secundária, mas por mais que ela seja secundária, ela funciona muito bem. É sempre bem colocada nas horas certas. Os diálogos funcionam muito bem e cada personagem tem uma voz própria, tem uma certa personalidade. Não é tão aprofundada e não tão bem desenvolvida, mas pelo menos a história ela tem tempo sim de desenvolver as suas relações, tem tempo de desenvolver os seus protagonistas. E acontece que quando chega no final, você sente a dor de cada protagonista. Você se sente mal quando eles morrem, porque você acompanhou a jornada deles, você sabe quem são eles, e é muito bom isso. O vilão da história, Horsecock, funciona muito bem. Ele não é tão bom quanto o Smokey, óbvio, mas ele é uma ameaça de verdade. E sua conclusão, junto aos demais personagens, é muito boa e muito bem feita. E a história tem simplesmente o melhor final de toda a franquia. É o melhor fechamento e a melhor conclusão de todas, eu garanto pra você.